Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é o Gabriel e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais com o Mautic, né? Num próximo vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer a instalação do Mautic num super servidor, né? Num servidor com alto desempenho para o seu Mautic rodar com alta qualidade. Mas, primeiramente, eu quero te mostrar os principais recursos do Mautic e por que eu faço isso. Porque você conhecendo um pouco mais sobre o funcionamento e os recursos do Mautic, aí você vai saber exatamente se ele é ou não é para você, né? Então você vai descobrir isso nessa videoaula. A gente vai criar uma campanha de forma rápida e simplificada aqui, e eu vou te mostrar apenas alguns recursos dele, né? Alguns poucos dos diversos recursos que ele tem. Então, se você gostar desses recursos, você com certeza vai partir para o próximo vídeo para a instalação do Mautic, né? Então, antes de você fazer a instalação, eu quero que você conheça, né? Antes de você dedicar tempo para fazer a instalação e que você contrate um servidor, eu quero que você conheça o funcionamento da ferramenta, né? Então, vamos a isso. Então, essa vai ser uma campanha composta de 3 e-mails, 3 aulas, ok? Então, aula 1, que é a que você assistiu, né? Que eu mostrei, apresentei o Mautic para você. Aula 2 é essa que você está assistindo agora, que eu estou te mostrando como trabalhar com o Mautic. E a aula 3 é a aula de instalação do Mautic, né? Então, para entrar nessa campanha, eu quero que a pessoa se inscreva numa página de captura, que foi essa aqui, uma página de captura simples que eu fiz, tá? Então vai ter um formulário aqui para a pessoa se inscrever, né? Então no momento da inscrição na captura, ela começa a, a executar a campanha, o Mautic começa a executar a campanha, que é enviar a aula 1, enviar a aula 2 e enviar a aula 3 com alguns recursos adicionais aí, né? Ótimo. Como a gente faz isso no Mautic? A gente precisa de alguns dos recursos dele, né? Um dos recursos são os e-mails que a gente tem que escrever aqui. Então, esses e-mails eu tenho escrito aqui no Word, né? A gente vai escrever esses e-mails, né? O próximo recurso são os formulários, que a gente precisa de um formulário que vai na nossa página de captura, né? O próximo recurso são as listas, uma lista de leads, né? Que a pessoa se inscreve no formulário, ela vai para essa lista específica, né? E finalmente do nosso construtor de campanha que vai executar toda essa ação, né? Que vai executar tudo isso para nós. Então, o primeiro passo aqui é a gente criar a lista que a pessoa vai receber, vai ser cadastrada nessa lista, vai ser salva dentro dessa lista. Então eu vou criar aqui em listas, vou clicar aqui em nova, né? E vou colocar como nome da lista, vou marcar aqui como curso Mautic, só para identificar a lista, né? Curso Mautic. Vou colocar aqui hashtag, eu vou colocar ao contrário para a gente achar facilmente depois, né? Assim, assim, curso de Mautic. Bem assim eu vou fazer. Até vou copiar esse nome aqui que eu vou usar logo mais de novo, né? E vou salvar essa lista. Então eu tenho uma lista específica que o pessoal vai ser inscrito depois, vai ser salvo nessa lista. E nesse momento eu preciso de um formulário também, que é o formulário que vai fazer essa inscrição. Então eu clico aqui em formulários, né? Novo formulário. Que tipo de formulário? Existem dois tipos aqui. Esse autônomo a gente vai tratar num vídeo futuro. No momento a gente vai usar esse novo formulário de campanha. Selecionar e vou colocar aqui o mesmo nome, né? É o mesmo nome. Campos do formulário. O que eu quero pedir para a pessoa colocar? Eu vou simplesmente pedir só o e-mail. Tem vários campos que a gente pode selecionar aqui, mas eu só quero o e-mail dela, mais nada. Então aqui nesse campo aqui na legenda, né? Vou colocar aqui e-mail, que eu quero e-mail, né? E adicionar. Então adicionei o campo e-mail e o nosso formulário está pronto. Vou salvar e fechar. Ótimo, nosso formulário já foi criado. Depois a gente vai fazer mais uma configuração nesse formulário. Mas antes, a gente precisa escrever os nossos e-mails, né? Então a gente precisa escrever os nossos e-mails que vão ser entregues nessa sequência. E eu vou só fazer o e-mail 1 aqui com vocês agora. Os outros, o processo é exatamente o mesmo. Então vamos fazer o e-mail 1, né? Eu vou clicar aqui em e-mails, né?
Tá aqui os meus e-mails que estão ativos nas minhas campanhas, né? São aqui os e-mails. E agora eu vou clicar aqui em novo e-mail, e vou selecionar esse modelo de e-mail aqui, que é este aqui, que são os e-mails usados em campanhas. Esses aqui são os broadcasts, né, que você pode pegar e enviar um e-mail para sua lista. Então vamos pegar esse aqui, selecionar, assunto. Vou copiar o meu assunto aqui, né? Vou copiar o meu assunto, aula 1, Mautic para negócios, né? Vou colar. Vou pegar aqui agora o corpo do meu e-mail aqui, né? Vou copiar aqui todo o corpo do e-mail, incluindo essa parte aqui que vai formar o texto para a pessoa assim ler o e-mail no navegador e sair da lista. Vou colar aqui. Então um detalhe, claro que dentro desses e-mails, se eu vou entregar a aula 1, eu vou colocar o link da aula 1. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto aqui, né? Colocar um texto 24, bem grande. Vou marcar aqui, vou colocar o link da nossa aula 1, né? Da nossa aula 1, que é esse aqui. E vou colar aqui o link e vou adicionar. Aí eu vou colocar o nome interno, vou identificar da mesma forma aqui, salvar e fechar, né? A aula 1 foi criado. Então eu vou replicar esse mesmo processo para o e-mail 2. Claro que no e-mail 2 eu vou colocar o link da aula 2 e vou replicar novamente o mesmo processo para o e-mail 3, né? E nosso e-mail 3 aqui, que é este aqui, né? Aula 3. Claro que aqui no espaço do link eu vou colocar o link da nossa aula 3, né? Ótimo. Sabendo disso, eu vou dar um pause aqui e vou fazer essa mesma configuração, né? Bom, escrevi os 3 e-mails, então eles ficam aqui na minha lista de e-mails, né? E estão aqui os 3, né? E-mail 1, aula 1, aula 2, aula 3. São os meus 3 e-mails. Vou abrir eles aqui, né? E vou enviar um exemplo do nosso e-mail 1, né? Vou enviar um exemplo do nosso e-mail 2, né? E vou enviar um exemplo do nosso e-mail 3, né? Vindo aqui na minha caixa de entrada, agora no meu serviço, no meu Outlook, que eu gerencio, no caso é o Thunderbird, que eu uso para gerenciar meus e-mails aqui, eu vou ter aqui, ó, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, exatamente da forma que eu coloquei lá. Tá aqui os nossos e-mails, né? E-mail 1, e-mail 2, e-mail 3 chegaram. Enviei eles como teste, né? Agora o que eu preciso fazer? Nesse momento, eu preciso que esses e-mails aqui eles sejam entregues numa sequência para quem se inscrever na minha página de captura, ok? Então eu preciso que esses e-mails sejam entregues numa sequência. E como eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa, eu vou pegar aquele formulário que eu criei aqui nos meus formulários, este formulário aqui, e vou pegar o código dele e colocar ele na minha página de captura. Então vou copiar, vou clicar aqui em cópia manual para copiar o código, né? Então vou copiar o código aqui abaixo, o código do nosso formulário, vou copiar ele. Vou vir aqui na minha página de captura que eu criei com o Ultimize Press, vou abrir o editor da página, né? E eu já deixei tudo pronto a página, né? Eu simplesmente vou trocar o meu código do meu autoresponder aqui, né? Vou colocar o código do Mautic aqui, que é nesse campo aqui, forma HTML, e que praticamente tudo que existe no mercado aí, qualquer plugin, qualquer ferramenta aceita código HTML, né? Então tá aqui, eu vou inserir, né? E dar um update. Ótimo. Aqui abaixo eu tenho mais um, né? Mais um formulário. Vou editar esse também, né? Vou pegar e trocar também o meu código do meu autoresponder que está aqui. Vou colar o código aqui e vou dar novamente um insert aqui, né? E vou dar aqui um save close, enfim, tanto faz. Se dá um save ou close, ou enfim, se só fechava, que ele já ia salvar igual, né? Então tá aqui a minha página pronta com o código do meu formulário do Mautic que eu peguei aqui. Então nesse momento, se eu colocar o meu e-mail aqui, ele vai abrir esse formulário. Eu colocar o meu e-mail aqui, ele não vai fazer nada, ele só vai enviar, né? E pronto, já me inscrevi. Isso não é tão legal. Eu quero que exiba pelo menos uma mensagem. Eu podia redirecionar a pessoa para uma página de obrigado por se inscrever, enfim, mas eu vou exibir só uma mensagem, né? Então, para isso, eu posso fazer aqui no meu próprio Mautic.
editar o formulário e colocar aqui, ó, exibir uma mensagem e colocar a mensagem inscrição realizada. Mandei a primeira aula para o seu e-mail. Ótimo, vou salvar. Vamos testar isso agora. Vamos testar aqui. Vou colocar novamente o meu e-mail aqui, né? E vou dar aqui um eu quero para a gente ver se ele vai exibir. Ó. Inscrição realizada. Mandei a primeira aula para o seu e-mail. Ótimo. Nesse momento você deve estar me perguntando, tá, Gabriel, tudo bem. A pessoa se inscreve no formulário, mas não ia ser interessante fazer um double opt-in para ninguém botar e-mail falso ou assim por diante? Não é necessário com o Mautic, tá? Por quê? Porque com o Mautic, com os recursos do Mautic, que a gente vai tratar num vídeo futuro, você faz um tratamento muito legal lá. Ele consegue reconhecer qualquer e-mail falso que seja colocado na sua página de captura e excluir o cara automaticamente, tá? Ele consegue identificar se é um e-mail falso e excluir esse cara excluir essa pessoa, esse e-mail falso da lista, né? Então é simples, através desses recursos do Mautic não chega a ser necessário você fazer um double opt-in, mas se você quer fazer, também tem como fazer, tá? O que a gente precisa fazer agora, né? Agora a gente precisa fazer tudo trabalhar junto. A gente precisa fazer o nosso formulário que está aqui na nossa página de captura, os nossos e-mails, as nossas aulas e nossa lista, tudo trabalhar junto como uma coisa só, tá? A gente precisa unir tudo isso e isso se faz através de uma campanha que a gente vai criar agora através aqui do nosso construtor de campanhas do Mautic, né? É o último recurso que eu queria te mostrar nesse vídeo e é o mais impressionante. É isso aqui que realmente me conquistou no Mautic. Então vamos lá, né? Campanhas. Aqui são algumas campanhas que eu tenho e eu vou criar uma nova, né? Nova campanha. Status dela aqui eu vou deixar como publicado, tá? Importante. E nome, vamos colocar um nome para ela. Neste caso vai ser o mesmo nome do nosso formulário e da nossa lista, né? Curso Mautic, né? Ótimo. Agora a gente vai ao nosso construtor de campanhas, que é através desse botão aqui, vai abrir um recurso que é fenomenal. Aqui você constrói as suas campanhas de uma forma bem simplificada, de uma forma bem visual, como se fosse fazendo um mapa mental, né? Algo muito parecido. Nessa parte aqui a gente tem os recursos todos aqui no nosso lado direito. Ações, decisões, condições e também a nossa fonte de leads. Então tudo que a gente vai usar está aqui no lado direito. E com isso aqui a gente pode fazer realmente qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo, ok? Bom, inicialmente a gente precisa, para construir uma campanha, uma fonte de leads. De onde vêm os leads? Neste caso, os leads vão vir dessa página, que dessa página está o nosso formulário que a gente criou. Ou seja, a nossa fonte de leads é um formulário que está aqui, ó, formulário de campanha. Essa aqui é a nossa fonte de leads. Então eu pego o item aqui e arrasto para o nosso editor. Qual dos formulários eu quero? É este aqui, ó, curso do Mautic, que a gente criou, né? Ele puxa automático aqui, a gente coloca e adiciona. Então eu tenho uma fonte do lead, né? Uma fonte do lead é o nosso curso de Mautic. Bom, próximo passo. Eu quero salvar esse lead numa lista, aquela lista que a gente criou. Então, como a gente faz isso? Seleciona uma ação. O que eu vou fazer com o lead? Isso é uma ação, né? Que está aqui, ó, modificar lista de clientes. Vou arrastar para cá, né? E vou colocar aqui salva na lista, né? Então, em qual lista eu quero salvar o cara? Só deixa eu fazer de novo, que eu cliquei no lugar errado aqui. Salva na lista. Em qual lista eu quero salvar a pessoa? Eu quero salvar ela nessa lista aqui que eu criei, curso de Mautic, né? Salvei nessa lista e eu quero remover ela de uma lista, de uma outra lista qualquer. Então seleciono aqui abaixo, né? Por exemplo, eu vou remover o cara de uma outra lista qualquer aqui, que clicou que está numa outra campanha minha. Eu posso remover por aqui, tá?
Posso remover de outra lista e adicionar. Quando que é interessante esse recurso de adicionar em uma lista e remover de outra? Um exemplo, tá? Eu uso isso muito quando, quando alguém compra um curso meu, por exemplo. Eu tenho uma campanha que é focada em vender o meu curso super servidor, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e o cara compra o curso, eu quero tirar ele dessa campanha, eu quero colocar ele na minha lista só de alunos, né? Então, através desses recursos aqui, eu removo a pessoa na minha lista de leads, da minha lista de interessados em comprar, e coloco ela na minha lista de clientes, na minha lista de compradores, né? Então dá para fazer isso. Agora vem a parte interessante. Como é que a gente trabalha aqui dentro? A gente trabalha adicionando as decisões e ações que a gente quer tomar com o lead durante a campanha e liga os pontos. Ó. Do formulário eu vou salvar na lista, né? Salvar naquela lista e remover de qualquer outra lista que eu tenho. Ótimo. O que mais eu quero fazer agora que o cara se inscreveu? Eu quero fazer mais uma ação com ele. Eu quero enviar o e-mail 1 da nossa campanha. Então eu já vou colocar aqui o e-mail 1, né? Vou colocar aqui enviar e-mail aula 01, que é o que eu vou fazer nesse momento. E agora eu vou selecionar esse e-mail aqui, né? Vamos achar ele. É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É aqui, essa aqui. Aula 1, Mautic para negócios. Então eu vou pegar esse e-mail aqui, né? Aula 1, Mautic para negócios, e vou colocar aqui. E vou enviar imediatamente, né? A gente pode até editar o e-mail aqui, dar um preview, ou criar um novo, tem alguns recursos aqui, e vou adicionar. Então, nesse momento, o que eu tenho na campanha? Eu tenho a pessoa se inscreve no formulário, ela salva na lista e também é enviado o e-mail 1. Uma coisa que eu poderia fazer agora é o seguinte: eu poderia enviar nesse momento já o e-mail 2. Eu posso trazer para cá, enviar e-mail, né? E colocar aqui enviar e-mail aula 02, né? Esperar um dia. Eu vou esperar um dia e daí eu vou enviar o e-mail. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, e-mail aula 2, né? Posso adicionar ele, né? Então eu arrasto para cá e vai ser assim. Então, logo na hora que a pessoa inscreve no formulário, salva lá na lista, envia o e-mail 1 e depois de um dia eu envio o e-mail 2, tá? Mas a gente vai fazer isso de uma maneira mais inteligente, usando um outro recurso que o Mautic tem, né? Se o cara já não abriu o meu e-mail 1, ele não tem interesse pelo meu conteúdo. Então eu vou fazer um pouco diferente, eu vou usar uma decisão dessas diversas que tem aqui, né? Então eu vou usar uma decisão nesse meio caminho aqui, né? Para ele não enviar primeiro a aula 1 e depois de um dia ele enviar a aula 2, eu vou tomar uma decisão aqui, que é essa decisão aqui, ó. Ele visitou a página da aula 1? Se sim, aí ele merece ganhar a aula 2, senão não, tá? Então aqui eu vou colocar visitou, ou assim, vou colocar assim. Eu estou perguntando, né? Assistiu a aula 01, né? Qual página está a minha aula 01? Ela está aqui, ó. Está aqui a minha aula 01. Então eu vou copiar o link da minha aula 01, vou colar aqui e... Opa, aqui, ó, no campo URL, né? Vou colar aqui o link da minha aula 01 e vou adicionar. Pronto. Então o que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento eu estou tomando uma decisão. Estou baseando minha campanha em cima da decisão do lead. Ó, eu vou ligar a minha aula 1, que eu enviei automaticamente, à página 1, né? A página da aula 1. Se quando eu enviei a aula 1 o cara assistiu essa aula 1, então ele merece ganhar a aula 2. Então a opção verde aqui é sim, a vermelha não. Sim, ele assistiu, então eu vou enviar a aula 2, né? Ótimo. Vou continuar a minha campanha. Essa aqui é a campanha real. Essa aqui é a campanha como ela vai ser aplicada, né? Mais um. Enviar. Novamente eu vou usar a mesma decisão. Visitou uma página. Dessa vez eu vou me basear em cima do e-mail 2. Vamos olhar aqui. Assistiu aula
2, né? Se ele assistiu, então ele visitou essa página aqui da minha aula 2. Eu vou colocar aqui a URL que eu quero que ele tenha visitado e vou adicionar aqui. Vamos ligar o ponto da aula 2, né? Agora, se ele assistiu, eu vou enviar a aula 3, enviar mais um e-mail, que eu vou colocar aqui embaixo e colocar aqui enviar e-mail aula 03, né? Vamos colocar novamente, esperar novamente um dia, depois que ele assistiu a aula 2, e vou colocar agora aqui para ele receber o e-mail da aula 3, né, que eu vou entregar a aula 3 através desse e-mail. Vou adicionar, tá aqui, ó, campanha pronta. Então é mais ou menos isso aqui, o resumo de uma campanha simples e prática de montar, né? Então eu vou fechar o construtor, vou salvar e fechar aqui também, e a gente já tem tudo pronto. A gente já tem a nossa lista de leads aqui em cima, a gente já tem a nossa sequência de e-mails, a gente já tem o nosso formulário que está na nossa página de captura, e a gente já tem a nossa campanha que gerencia tudo isso. Agora a gente pode testar, mas para testar eu vou fazer diferente aqui, tá? Para você ver realmente que isso funciona, e para eu poder te mostrar agora, para não precisar ficar esperando sempre um dia, porque assim, o que eu faria aqui? Assistiu se inscreveu no formulário, recebeu a aula 1. Espera um dia. Se ele assistiu a aula 1, recebe a aula 2. Espera um dia. Se ele assistiu a aula 2 nesse um dia, recebe a aula 3. Senão, não, tá? Eu vou tirar esse um dia de espera daqui, ok? Eu vou tirar esse um dia de espera e colocar aqui imediatamente, né? Vou atualizar para a gente poder testar isso agora e não precisar esperar um dia para testar, né? Então, vou pegar aqui e vou tirar esse um dia de espera. Vou colocar logo, né? Pronto. A gente tem isso pronto. Salvar e fechar. Salvar e fechar de novo. Então, vamos testar. Vou copiar essa minha página e eu vou usar outro navegador. Por quê? Porque o Mautic ele não funciona a executar uma campanha no mesmo navegador que você está logado. Então é interessante que você esteja atento a isso. Se você for fazer testes, usa outro navegador sempre, não nesse que você está trabalhando. Então tem que ser de outro. Então eu tenho aqui a minha página de captura, eu vou abrir ela e vou me inscrever nessa página de captura. Até deixa eu fazer um logout aqui, que eu também estou logado. Sair, né? Ótimo. Estou logado no meu WordPress aqui, mas vamos deslogar igual. Vamos fazer o teste. Eu vou me inscrever aqui com o meu e-mail, que eu já tenho aberto aqui o e-mail, né? Estou aqui no meu Gmail, eu já tenho aberto ele. Então vou clicar aqui e vou inscrever o meu e-mail. Vamos testar tudo. Gabriel Wolfert@gmail.com é o e-mail que eu vou usar, né? E vou clicar aqui no eu quero. Então nesse momento eu deveria ver a minha mensagem, né? Aquela mensagenzinha de Form Messenger. Inscrição realizada. Mandei a primeira aula para o seu e-mail. Ou seja, em alguns instantes eu vou receber a aula 1, né? Assim que o Mautic executar, ele executa isso através de uma tarefa cron que é executada de 1 em 1 minuto, né? Então aqui ele já executou essa tarefa cron e eu já recebi a aula 1. Então vamos abrir esse e-mail 1. Olá, aqui quem escreve é o Gabriel. Tudo bem com você? Espero que sim, né? Com certeza, eu espero que esteja tudo ótimo com você, né? E aqui eu estou oferecendo a aula 1, né? Então eu coloco aqui, ó, PS. Amanhã eu vou lhe enviar a segunda aula sobre recursos e utilização do Mautic, que no caso é essa aula que você está assistindo agora, né? Mas somente se você assistir essa aula agora. Ou seja, você tem que assistir essa aula para assistir a próxima. Então, vamos testar? Eu somente libero a aula 2 se assistir a aula 1, né? Então vamos assistir a aula 1. Bom, eu fui enviado para a aula 1, né? Tá aqui a aula 1, que é a aula sobre que eu apresento o Mautic para você. E quando eu construí a campanha, eu te mostrei o recurso que eu somente vou receber a aula 2 se assistir a aula 1. Ó, e por aqui já me avisou que eu já recebi a aula 2. Foi imediatamente quando acessei a aula 1. Então, olhando aqui na minha caixa de entrada, deixa eu voltar aqui, ó, chegou a aula 2, né? A aula 2 já está aqui. Mautic na prática, que é a nossa aula 2. Eu vou abrir novamente e aqui diz, né?
PS, amanhã eu vou lhe enviar, vou lhe ensinar como instalar o Mautic no super servidor, em um super servidor, mas somente se você assistir essa aula. Então, se você está vendo essa aula nesse momento, amanhã você vai receber a aula sobre a instalação do Mautic, né? Bom, muito bom isso, né? Então vamos lá. Vamos à aula nesse link, né? Clicando na aula, vamos ser direcionado para a página da aula, aula 2, né? Aula 2 está aqui. Esse vídeo que eu estou gravando nesse momento vai ficar nessa página. E pelo barulhinho aqui do Thunderbird, novamente eu já recebi a aula 3 que deve estar aqui no meu Gmail, né? Vamos olhar? Vamos entrar aqui novamente na nossa caixa de entrada. Ó, e já recebi a aula 3, né? Show isso, né? Isso é muito legal. Esse é apenas um dos muitos recursos que nós temos com o Mautic. Então, aqui o link para acessar a aula 3, né? Se tiver mais vídeos, vão ser enviados na sequência, sempre somente se você assistiu o e-mail anterior. Então, acredito que isso é muito justo, né? Se você está dando atenção para o meu conteúdo, eu vou lhe enviar mais conteúdo. Senão, infelizmente, você não vai receber outros conteúdos meus, né? Então, vamos lá. Voltando aqui ao Mautic, você viu que eu defini tudo isso dentro do nosso construtor, do nosso editor de campanhas. Somente vou voltar novamente a alterar o tempo aqui, no e-mail 2. Eu vou pedir para esperar um dia, né? Então, se você assistiu essa aula hoje às 4 da tarde, amanhã às 4 da tarde você vai receber a próxima aula, né? E essa aqui, novamente, eu vou esperar mais... opa, botão errado, esse aqui. Você vai receber amanhã também às 4 da tarde, né? Esperar um dia, ótimo, fechou. Então tá aqui, ó, salvei e fechei a campanha, salvar e fechar. E é isso aí. A gente já viu alguns dos recursos do Mautic que você já compreendeu um pouco da forma que ele funciona. A gente só precisa vir aqui em Leads ainda, em gerenciar listas, né? E a gente já pode ver que na nossa lista aqui nós temos um lead nessa lista, ó, curso do Mautic, né? Vamos ver o lead? É o meu e-mail, tá? Então ele vai salvar automaticamente os e-mails que se inscreveram nessa lista aqui, porque foi assim que a gente definiu no construtor de campanhas. Bom, agora eu só peço que você pense por um instante, imagine um pouco, né? A quantia de recursos, a quantia de benefícios que o Mautic traz para você. Tudo que você pode fazer com o Mautic. Bom, é praticamente ilimitado, né? É praticamente ilimitado mesmo. Agora, imagine o que ele pode fazer pelo seu negócio, né? E com um custo realmente muito inferior do que qualquer outra ferramenta, né? Qualquer outra ferramenta e que na maioria das vezes tem muito menos recursos do que o Mautic. É isso. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Desejo muito sucesso no seu negócio e eu sei que o Mautic vai lhe ajudar com isso. E aguardo você na próxima aula.